E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, né? E vamos continuar da nossa leitura aí da carta aos Hebreus, como a gente estava fazendo, né? E Hebreus capítulo 7, continuar. Tem um vídeo, a parte 1, a parte 2. A parte 1 eu acho que é Hebreus 1 e 2. A parte 3, a parte 2 eu acho que é Hebreus capítulo 3, 4, 5, 6. Acho que é isso. E agora vamos para a parte 3 do vídeo, que vamos começar aí a partir de Hebreus, capítulo 7. E vamos ver aonde a gente para, né? Nessa leitura. Estou com outra Bíblia aqui. Eu já estou perdido nela, que é a de estudo pentecostal, tá? Essa Bíblia é uma das que eu não recomendo que você se atenha às notas de rodapé. Ela também tem referência, o que é legal, mas por ela conter estudos para uma pessoa leiga, eu já não recomendo. Por quê? Porque os estudos da Bíblia de estudo pentecostal, ela é muito voltada para as ideias da Assembleia de Deus, né? Eu fui criado, obviamente, dentro da Assembleia de Deus e então aqui você vai ter muita coisa levando você a crer no pré-tribulacionismo, né? Que a igreja é arrebatada antes, que tem 2 arrebatamentos, por aí vai. Então, uma série de erros. Só que deixa eu só me situar aqui na tradução dessa Bíblia, que eu não estou lembrado, mas eu acho que é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição de 95. Uma tradução mais ou menos. Não tem muita diferença da corrigida e fiel, não. Aqui ela só vai atualizar algumas palavras, né? Onde tem domo, ela vai botar globo, esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 6, 7. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdote de Cristo. Essas notinhas aqui também não vão muito por isso, porque o texto pode encaminhar para outra coisa, né? Mas vamos lá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Certo? Então aqui está dando descrição de quem era esse Melquisedeque, uma figura muito importante no Antigo Testamento, ao qual prefigura o próprio Cristo, aonde ele era tanto rei como sacerdote perante Deus, e Abraão deu dízimo de tudo. E aqui, obviamente, a gente vai entrar na questão do dízimo, e entender o que é dízimo. Agora, veja bem, é interessante essa questão quer dizer, existia na época de Abraão outras nações, ou outra nação, ou algumas pessoas e povos que eram tão retos como Abraão na perseverança do Senhor? Sim, porque Abraão, gente, ele é contemporâneo. Quando você lê o Gênesis, você não consegue mentalizar isso, porque lá não está em ordem cronológica. Mas Abraão é contemporâneo de Nimrod, ou seja, Abraão também é contemporâneo de algum dos filhos de Noé, certo? Ali da descendência de Sem. Então, da descendência de Sem, você tem homens justos. Então, Abraão alcançou alguns desses homens, certo? Porque ele era descendente de um desses. Então, Nimrod, sim, é contemporâneo de Abraão. Quando você lê a Bíblia assim, você vai achar que é distante, né? Torre de Babel, não, mas Abraão viveu naquela época também, certo? Ele alcançou aquela época. Para ter um vídeo que eu compartilhei lá no canal do Telegram, do pastor Felipe. O canal dele eu já recomendei aqui, recomendo mais uma vez. É o canal Estudo Bíblico Online, certo? Então tem um vídeo, eu compartilhei, né? Ele tá falando de Abraão e Nimrod, né? Aí você bota assim no YouTube, Abraão e Nimrod, curso bíblico online. Tem lá o vídeo, ele fazendo a idade cronológica, né? E Abraão é contemporâneo, certo? De Nimrod, certo? Então você vê que não é tão distante entre Abraão e Adão e os patriarcas, né? No geral. Então vamos lá. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não
tendo o princípio de dias nem de fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui está falando de Melquisedeque. Será Melquisedeque um anjo? Possivelmente, porque assim, não se sabe a origem dele de pai, de mãe, de descendência, genealogia, mas ele era um rei, o rei de Salém. E uma terra que até naquela época não existia, né? Não há registros. Possa ser uma própria personificação do próprio Cristo. Até porque a gente tem que entender que o rei de Salém, ele tem uma grande chance de ser o próprio Cristo. Aqui eu já estou entrando em outro assunto, mas é relevante. Porque o próprio Jesus vai falar que se assentou com Abraão, e Abraão exultou e vê o seu dia, ou seja, o seu dia de glória. E os fariseus, obviamente, ficaram irados com aquilo. Como é que você não tem nem 30 anos, nem 50, e se assentou com o pai Abraão? E não foi no episódio dos 3 anjos. Jesus é o próprio rei de Salém. Jesus é o próprio rei de Salém. Vamos lá. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Por que ele era tão grande? Porque ele era o próprio Cristo. E é isso que Cristo vai deixar claro. Eu não vou lá na referência agora, até porque eu tinha que voltar em Mateus, se não me engano, em algum dos... Deixa eu ver se tem alguma referência aqui. Tem. Mas eu tinha que voltar na parte que Jesus fala que se assentou com Abraão. Mas vamos lá. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Agora está explicando a lei. Ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, olha, veja bem, por que Melquisedeque ele se torna maior nesse quesito? Né? Porque aqui, o que o escritor hebreu está explicando é o seguinte: se é abençoado aquela família que por ordenança de homens recebe dízimo, quem me dirá que não tem, que não vem de homem, né, que não tem descendência humana e recebe o dízimo? Então, o que é que o Hebreus vai dizer aqui, ó? O que é que o escritor aos Hebreus vai dizer, ó? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, ele está dizendo o quê? Ó? Não é perfeito. Se fosse, né? Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Quer dizer, o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Se a ordem de sacerdote levítico, que vem de Arão, da tribo de Levi, era perfeita, por que houve a necessidade de se levantar um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Ou seja, Cristo é superior, porque ele não foi chamado da tribo que era do sacerdote, mas ele foi de um chamado superior pelo próprio Pai. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Esse texto é usado em um contexto tão errado hoje em dia, né? O pessoal usa aqui, tipo um exemplo, para justificar as várias linhas teológicas e doutrinas e dogmas humanos das denominações. Porque ali o sacerdote é outro, então se muda a lei. Tem nada a ver. O que está se falando aqui é da lei, da antiga aliança e da nova aliança. Se mudou a forma de sacerdócio, ou seja, não é mais o sacerdócio de Arão, e sim um sacerdócio eterno de Melquisedeque, obviamente as leis e a aliança também seria mudada. É isso que o escritor aos Hebreus está falando. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, certo? E muito mais manifesta é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal,
Está dizendo que a lei era para a carne. Como Cristo ele foi levantado sacerdote e é da tribo de Judá, então deveria se mudar essas regras. Mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. E aonde é que entra a fraqueza e a inutilidade do sacrifício da lei mosaica? Da lei mosaica no geral. Por quê? Né? Ela é fraca e se torna inutilizada quando Cristo agora faz um sacrifício verdadeiro e real. Isso vai estar lá em Hebreus capítulo 10. Se a gente chegar lá, a gente sana essa dúvida nesse vídeo. Esse capítulo vai falar alguma coisa, mas em Hebreus 10 vai se falar de algumas práticas bem específicas acerca da lei e o porquê o sacrifício de Cristo de uma vez se torna desnecessário, o sacrifício de bodes, de animais e por aí vai, né? Vamos lá. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Aperfeiçoou a lei? Não. O que é que Paulo vai dizer? Que ele conheceu a transgressão, o pecado, por causa da lei. Se não fosse a lei, ele não conheceria o pecado. A lei, ela está lá para te mostrar o que é pecado. Certo? Ela não está lá para aperfeiçoar. Ela não está lá para tornar você melhor. O que é que muitos fazem errado em querer cumprir a lei. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Isso aqui a gente tem que pegar referência lá no Antigo Testamento, está nos Salmos isso aqui. E de tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Ou seja, eles eram tão imperfeitos, o sacerdócio de Arão, levítico, era tão imperfeito que você tinha que ter vários, porque eles iam morrer, eles iam pecar, eles iam transgredir. Então você tinha que sempre ter um para substituir, para você ver a imperfeição que aquilo era. Diferente de Cristo. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, para sempre. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo a si mesmo. Então, o que é que o escritor de Hebreus está falando? O sacerdócio humano ele é tão imperfeito que o sacerdote, para expiar o pecado do povo, ele tinha que primeiro sacrificar por ele, santificar ele mesmo, para depois ele santificar o povo. Só que o que acontecia? Esse sacerdote era humano, era homem, ele pecava. Então ele tinha que constantemente estar sacrificando por ele, pelo povo, por ele. Então não era algo, nunca era perfeito. Mas com Cristo isso se tornou perfeito. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Tá vendo? O templo vivo. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Tá vendo? Por quê? Porque Jesus nasceu da tribo de Judá, e a tribo de Judá não se chama sacerdote. Havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto o mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Pois é, porque a lei caiu? Porque ela não era perfeita. Aquele mediador também não era perfeito. Moisés não era perfeito, ele errou.
ele vacilou. E é por isso que Cristo vem agora como um conserto eterno e real, melhor do que aquele primeiro. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Está em Oséias, tá? Então você veja bem. Vamos lá. Do versículo 4 ao 5, 6 e 7, você vê que já é uma substituição de Moisés por causa da não perfeição daquelas práticas. Então é por isso que Pedro vai dizer que se a gente volta de novo às práticas, e aqui em Hebreus também vai dizer, da lei, é como se a gente estivesse lançando Cristo novamente ao seu vitupério. É como se disséssemos que Cristo não foi o suficiente. E aonde Paulo vai dizer que aquele que pela lei vive, pela lei será julgado. E o julgamento da lei é pesado, extremamente pesado. Então o que acontece? Negar a suficiência de Cristo e voltar às velhas práticas da lei, isso aqui isso que eu estou explicando em Hebreus, porque nós precisamos ter conhecimento, né, sobre as artimanhas judaicas e daqueles seguidores cegos, guias cegos, né, que correm atrás das práticas judaicas e tentam minar o evangelho de Cristo. Então é por isso que eu estou ensinando isso aqui. Se a gente volta às questões de guarda de sábado, não coma isso, não faça aquilo, não ande X dias, faça isso, as penitências que têm que ser feitas, a gente nega o sacrifício de Cristo. Por quê? Se repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Está no Antigo Testamento. Vamos lá. Pronto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais. E aí tem gente, rapaz, que se diz cristão e quer guardar sábado, quer fazer essas coisas. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Calma aí. Para não deixar dúvida, né? Porque tem gente, mas o Novo Testamento é invenção romana. Vamos ver onde é que está a referência desse texto. Hebreus capítulo 8, versículo 8. Hebreus capítulo 8, Jeremias 31. Vamos lá em Jeremias. Vamos dizer, mas isso aí é invenção de Roma, né? Como alguns chegam a dizer que o Novo Testamento é invenção de Roma. Vamos ver o próprio Senhor falando no Antigo Testamento. Lá no profeta Jeremias, que faria um novo concerto. Isso aqui eu não vou nem abrir Oséias, porque eu estou gravando no celular e o celular está me dando 23 minutos de vídeo e eu já estou em 17, hein? Como falta um recurso no notebook, um aplicativo. Eu ia pegar o celular da minha esposa, mas ela acabou levando. Ela saiu. E, calma aí, vamos lá. Jeremias, pronto, achei Jeremias. Jeremias capítulo 31. Cadê Jeremias? Eu tenho que dar referência, né, gente? Vamos lá? Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais um dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, já não é mais cortar o prepúcio, né, do órgão sexual, certo? Não consiste mais em dogmas, em rituais, né? Vamos lá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Tá vendo? Não escreverá mais em tábuas de madeira, mas em tábuas de carne, que é o coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá ao sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Bom, não vou ler mais, leiam Jeremias capítulo 31, por causa do tempo. Tenho 3 minutos agora para finalizar aqui Hebreus. Vamos lá, Hebreus capítulo 8, não vai chegar ao 10, tá? Capítulo 7, capítulo 8, vamos lá.
Continuando, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porém nas minhas leis, aqui eu já estou lendo Hebreus, não é mais Jeremias, tá? Porém as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Tá vendo? Tá lá. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Que é a antiga aliança. Certo? Era muito... Eu vou tentar continuar no 9 aqui. Calma aí. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o cordeiro e a mesa e os pães da proposição, aos que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha, lembra quando Jesus morreu e abriu, rasgou a cortina dos Santos dos Santos, quebrando a separação que havia entre o homem e Deus? Que tinha um incensário de ouro, e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ele vai falar no capítulo 10 isso, tá? E sobre ora, estando essas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas o segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Ele está dizendo, não tem como justificar essas coisas, tá? Mas a gente vai continuar em uma outra oportunidade, porque não vai dar mais, certo? Tá acabando ali. E aí eu não quero interromper o vídeo sem ele estar totalmente completo. Mas vocês já entenderam que aqui ele vai explicar sobre o sacrifício, como era feito e como Cristo agora vem substituindo esses sacrifícios, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Deixa aí qualquer dúvida nos comentários, tá? Vai ter algumas informações no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá? Tem os outros conteúdos do canal que eu espero que vocês sigam. E é isso aí. Em breve, se Deus quiser, a gente começa a produzir de forma melhor esse conteúdo. Valeu e até a próxima.